Olá, aqui é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romeu Dias de Oliveira, com o qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para a publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romeu e também cursos online sobre programação. Esta série de videoaulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 videoaulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romeu com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romeu. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web, usando 3 diferentes modelos, MVC, DAO e PageCentric, e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romeu explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romeu. Esse livro tem 1.154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva nesse link aqui. Comprando o livro através desse link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar via download 1.991 videoaulas de Java, total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através desse link. Então clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, vamos seguir com o nosso curso, continuando com o tema Strings e Arrays. Então, hoje vamos falar sobre Arrays. Arrays, vamos modificar aqui o nosso conteúdo. Arrays. Um detalhe que faz uma grande diferença no uso da linguagem Java em relação ao C é porque o Java não faz uso de ponteiros. Vamos fazer até um breve resumo para a gente entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Espera aí. Java versus C. O C ele é altamente dependente de ponteiros. Então, para ser um bom programador em C, é fundamental que a pessoa tenha um domínio sobre eles, digamos assim. Por isso que é uma recomendação muito especial para os estudantes da linguagem. Se passa muito tempo estudando, vendo como funciona, praticando, para evitar problemas e a pessoa realmente ter um bom domínio sobre eles. Os ponteiros são tão importantes na linguagem C que, se você já fez algum tipo de estudo com a linguagem e achar, eu estudei C, mas nunca trabalhei com ponteiros, você já viu ponteiros e não percebeu. Pois é, o ponteiro, ele nada mais é do que uma variável que contém um endereço de outra variável. Ou seja, eles são utilizados para quê? Para fazer uma alocação dinâmica, para a gente chegar no lugar que as variáveis se encontram. Nós podemos utilizar o C para fazer referências variáveis, para poder manipulá-las, como também expressões, outros ponteiros, matrizes, até funções. Nós podemos referenciar isso mesmo. Como é que eu posso fazer uma referência de uma função? Porque imagine que no C, quando a gente escreve uma função, no caso a gente chama de método no Java, criamos uma função, é uma maneira de referenciar um trecho de um código, um trecho onde contém algumas instruções que fazem alguma coisa na memória. Então, quando você coloca o nome de uma função para declarar ela, por exemplo,
Então podemos dizer que o nome das funções também são variáveis que podem ser utilizadas como ponteiro. Então posso apontar um ponteiro, inclusive, para uma função. Olha só. Só que também o uso indevido dos ponteiros, eles podem causar problemas muito difíceis de serem encontrados. A gente pode citar, por exemplo, o problema do ponteiro perdido. O ponteiro perdido, ele é um dos problemas mais difíceis de ser encontrados, que a gente trabalha com C. Porque cada vez que a operação com ponteiro é utilizada, ele poderá estar sendo lido e gravando em posições desconhecidas. Então, imagine que você está trabalhando com determinados tipos de dados e de repente eles são sobrepostos. Isso mesmo, são substituídos sem você saber de onde foi que veio. Como foi que eu perdi aquela informação? Pois é, trabalhar com ponteiros é coisa séria. E, como eu disse anteriormente, se passa muito tempo estudando isso quando a pessoa está trabalhando com C. O Java, o que acontece? O Java faz uso dos objetos para poder realizar a passagem de dados por referência. Então, nós sabemos que em Java praticamente tudo é objeto. Então, se nós passamos um objeto já como parâmetro, quer dizer que a passagem já é por referência. Pois é, isso mesmo. Em Java, não há dúvida que os objetos são muito mais requisitados que funções, como eu acabei de falar, records, structures, que são recursos que nós trabalhamos muito no C. Já no Java, por exemplo, vetores, strings, já são objetos. Então, já fazem passagem de dados por referência. Quando a gente usa a palavra new, olha só aqui nesse exemplo que nós fizemos na aula passada. Nós instanciamos um objeto string buffer chamado nomeBuffer. Olha só, no momento da sua instanciação, fizemos uso do operador new. Invocamos a classe e o conteúdo que ele passaria a ter. Então, nesse momento da instanciação, o que aconteceu? O Java automaticamente fez o processo de alocação, ou seja, pegou esse objeto e colocou ele na memória para a gente. Por uma questão de segurança, a linguagem Java, ela esconde esse trabalho do programador. Olha só uma das vantagens do Java. Ele já faz o trabalho pesado de direcionar determinado conteúdo para determinado local na memória. Então, tornando o serviço muito mais seguro, muito mais prático. Não é à toa que o Java dominou o mercado, tem dominado. Essa é uma das grandes facilidades. E a gente pode, depois desse resuminho, a gente pode dizer que não é tão complicado trabalhar com arrays. Tem que seguir somente algumas regras. A primeira regra é o quê? Que para a gente criar um array, todos os seus elementos têm que ser do mesmo tipo. Então vamos lá, vamos definir aqui. Todos do mesmo tipo. Então todos os elementos de um array têm que ser do mesmo tipo. E cada elemento só pode ter um item do mesmo tipo. Ou seja, não posso colocar duas coisas dentro do mesmo espaço. Não. Somente um único item pode ser armazenado em cada elemento. Então, um único item. Isso. E a terceira característica que a gente pode dizer é que nós devemos fixar o tamanho do array no momento da sua criação. Então, depois que a gente define o tamanho do array, você não pode modificar mais. Então, a partir do que você for criar o array, você tem que dizer, ele vai ter x. Naquele momento que você definiu o tamanho, eu não posso alterar mais. Então, definir o tamanho no começo. É isso. Seguindo essas 3 dicas aí, nós não vamos ter dificuldades para trabalhar com arrays. E você vai perceber, e não temos a preocupação de se preocupar com a alocação de memória, porque o próprio Java é quem faz. Nesse exemplo agora, eu quero montar uma nova classe, abrir aqui o modelo, eu vou chamar ela de exemplo de vetor, para a gente entender como é que é esse processo. Exemplo vetor. Já até trabalhamos com um vetorzinho parecido. Vamos usar ele mesmo, né? Vou salvar como vetor Java. Beleza. Nós trabalhamos com um vetor chamado vogais, do tipo char. Isso.
vogais. Olha só, a partir do momento que eu usei essa referência aqui na frente, eu estou indicando que eu estou trabalhando com vetores. Vetores simples. Então, um vetor de chá, e eu vou utilizar os inicializadores padrões, olha só, para poder montar esse vetor. Como ele é um vetor de chá, olha lá, entrou a vogal A vogal E, a vogal I, a vogal O e, por último, a vogal U. E, como eu comentei também anteriormente, na outra videoaula, nós identificamos os elementos de cada vetor através da sua posição. E ele sempre começa com a posição 0. 0, 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que nós temos 5 posições, começando pela posição 0. Se eu for fazer uma impressão, vou fazer uma impressão formatada. System Out, Printf, abrir e fechei. Deixa eu deixar aberto aqui o meu Printf. Aqui em cima é a string de controle e embaixo as variáveis de referência. Para ficar fácil de entender. Então vamos lá. As vogais são. Eu vou imprimir caracteres. Então, primeira referência é um caractere. Segunda referência é outra. Segunda referência é outra. Segunda referência é outra. E o U, né? Que é o último. Então, quem é que são agora as vogais que vão cruzar com essas referências estabelecidas na string? Então, vamos lá. Eu vou chamar o meu vetor de vogais. Aí, cada posição do vetor, a primeira posição, quem é? O 0. Faz referência ao primeiro caractere. É isso de cá. A segunda posição, quem é? É o 1, que faz referência ao segundo caractere. Agora, o 2, o 2, o 3 e, por fim, o 4. Dessa forma, eu consegui fazer a referência de cada posição do meu vetor e vou imprimir na tela. Só troquei aqui o U pelo C. Ótimo, vamos salvar. Deixa eu conferir se está faltando alguma coisa. Abri e fechei, ponto e vírgula. Vamos compilar para a gente ver o resultado? Dá um dica, a gente encontrar aqui a classe. Aqui, exemplo de vetor. Copiei e Java C. Compilei. Que beleza. E agora vou executar usando a JVM. Exemplo vetor. Pronto, certinho. Ele imprimiu cada posição da forma como tem que ser. Para exemplificar mais ainda, eu vou modificar o conteúdo do meu vetor. Vamos dizer que eu tivesse modificado para A, B, C, D e E. Então, o que seria impresso, novamente, seriam os caracteres dessa posição. E como é que eles ficariam na memória? Ó, por essa figura aqui, nós temos a referência delas. Pense assim, que na posição 0, eu tenho a vogal A. Na posição 1, agora eu passei a ter a consoante B. E na posição 2, então, vogal na posição 2, nada mais é do que uma referência para o caractere C. Observe também que todos eles são do mesmo tipo, exatamente isso. Todos são do mesmo tipo. É uma daquelas exigências que nós colocamos, né? Todos têm que ser do mesmo tipo. E dentro de cada espaçozinho do vetor, eu só posso colocar um item. Eu não podia vir aqui e colocar outro. Ó. Dentro do mesmo, não posso. Tem que ser somente um elemento. Um item dentro de cada elemento. E observe que o começo do uso do vetor já foi definido o tamanho. De forma implícita, mas foi. Quer dizer que esse vetor ele tem somente 5 elementos. Ótimo. Vamos fazer um exemplo mais complexo. Na verdade, um exemplo simples, gente, para a gente falar sobre isso, sobre essa locação na memória de vetores. Vou chamar um exemplo chamar de alocando vetores. Alocando vetores. Vou copiar, vou salvar aqui, salvar como alocando vetores.java, salvei. Então vamos seguir com alguns exemplos onde a gente aloca vários tipos de vetores diferentes. Primeiro eu vou começar criando uma constante. Final do tipo inteiro, chamar de tamanho vetor.
Isso mesmo. Toda vez que eu iniciar a declaração de um campo com a palavra-chave final, esse valor não pode sofrer alteração na execução da aplicação. Sendo assim, o que ele é? Ele é uma constante. Constante. Não é uma variável. Vou declarar agora um vetor de inteiros. Olha só, eu posso muito bem identificar como vetor ao final do identificador ou no tipo. Você deve ter notado que antes, quando a gente escrevia o método main, antes de usar o modelo, eu já utilizei aqui esse vetor de strings, indicando que era um vetor aqui após a declaração do tipo ou no argumento. Então, só vai do seu gosto. Não vou dizer que faça isso ou faça aquilo. Vá por você. Observe que eu comecei declarando esse vetor e simplesmente eu declarei. E só depois, vetor int, foi que eu o instanciei na memória e disse que ele ia ser um vetor de inteiros com 10 posições. O que acontece? Eu instanciei o vetor inteiro, ele passou a existir na memória do computador, contendo 10 posições. Então quer dizer que ele não pode mais ser alterado, e como ele foi criado, ou melhor, construído com valores do tipo primitivo inteiro, quer dizer que cada uma das 10 posições está com 0 no lugar. Lembra que eu falei que quando a gente declara uma variável do tipo primitivo, do tipo básico da linguagem, ele inicia com seu valor padrão? Então o valor padrão para um valor inteiro é o 0. Então cada uma das posições foram zeradas. Vamos criar agora aqui um outro vetor. Vamos chamar ele de um vetor de char. Vetor de char. Esse vetor de char, eu agora vou colocar do lado de cá. Ó. Pronto, coloquei aqui um vetor de char. Só que eu vou agora instanciar no ato da declaração. New char, ele é um vetor de char. E vou dizer que ele vai ter o tamanho do vetor. Então quer dizer que esse vetor char, ele tem quantas posições? 5. Todas elas do tipo char. E já foi inicializado automaticamente. O que mais? Vamos fazer um vetor de boolean para encerrar. Olha só. Vetor boolean. E na frente dele, eu vou agora fazer a instanciação new boolean de 10. Olha só. Ou seja, é como se eu tivesse feito esse processo em uma linha só. Olha só. Na verdade, todas as 10 posições iniciaram com valor falso. Então vamos dizer assim, ó, aqui são vetores de tipo primitivo. Ótimo. E aqui embaixo vamos criar os vetores de classes parameters. Vamos começar criando um vetor de string? Beleza. Então, vetor string. Esse vetor de string, eu vou instanciá-lo, olha só, como new string, e ele vai ter o tamanho do vetor. Olha só. O Notepad++ quebra um galho retado. Pronto, eu já instanciei um vetor, ou seja, aloquei na memória um espaço para armazenar objetos tipo string, só que aqui tem um pequeno problema em relação ao anterior. Todos os objetos da classe wrapper, ou seja, quando você os instancia na memória, eles, se você não inicializar os seus valores, eles começam com valores nulos. Então quer dizer que nós temos um vetor de string com 5 posições com valores nulos. Cuidado a trabalhar com esse vetor. Vamos agora fazer o tipo integer. Integer, vetor integer. Olha só. Já aqui no vetor integer, eu vou fazer da outra forma. New integer. E vou dizer que vai ser de 10. Igual ao outro. Então, aqui eu utilizei uma constante, né? Aqui eu utilizei uma constante, e aqui eu declarei um valor na hora da instanciação. Eu não posso esquecer de dizer que eles são vetores, senão eu vou ter erro na hora de compilar. Olha só, beleza. Agora vai dar certo, antes não ia dar não. Pronto.
E uma outra forma também é utilizando os inicializadores, como nós já fizemos naquele vetor de vogais. Vamos fazer de boolean, usando a classe wrapper. Boolean, vetor, boolean, wrapper, para não ter confusão. Esse vetor de boolean, como é que eu posso inicializar ele? Eu posso inicializar ele usando as chaves, da mesma forma que eu fiz, mesma coisa para string. Aqui, por exemplo, no vetor de string, ó, vou alterando. Eu vou instanciar o vetor de strings, já carregando as strings nele, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então, eu criei um vetor de 3 posições e já inicializei ele, já coloquei os valores. Só o vetor de integer, de dados inteiros na classe wrapper, é que está nulo no momento, todas as suas posições. Novamente, vou utilizar aqui a chave, eu vou colocar aqui embaixo para facilitar o nosso trabalho de digitação. Então, imagine que em cada posição eu vou instanciar um objeto nele. O próprio boolean tem que ser um objeto boolean, porque é um vetor da classe boolean. Então, vamos lá, eu vou instanciar o primeiro. New boolean, aonde ele recebe um valor true. Pronto. O primeiro objeto já foi instanciado, então quer dizer que ele já vai ter uma posição e instanciei um objeto nele. Novamente agora, ó, new boolean, e agora eu vou instanciar um objeto do tipo boolean, só que com valor falso. Pronto, então quer dizer que esse vetor de string é um vetor de 3 elementos, esse vetor de integer é um vetor de tamanho vetor, agora, quer dizer que ele tem 5 elementos e todos os seus valores estão nulos. E já o vetor de boolean, ele tem 2 elementos que são objetos boolean e já estão com valores inicializados como true e false. O resultado da compilação dessa classe não vai gerar nada para a gente. Deixa eu até conferir se está faltando alguma coisa. Ó, declarei como vetor. Muito bem. Observe que esse eu optei por fazer aqui. Aqui eu primeiro declarei e depois instanciei. Então, acredito que está tudo ok. Vou salvar e vamos fazer a compilação da classe. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Cadê ela? Java C, alocando vetores. Olha aqui, copiei, colei, compilei, graças. E agora não deu nada. Por que foi que não deu? Porque eu não pedi para imprimir nada na tela. Para encerrar essa nossa videoaula, eu agora vou fazer um exemplo de uma classe Java, demonstrando como é que a gente inicializa vetores, para não deixar com valores nulos. Então vamos lá. Inicializando vetores. Vou copiar, inicializando vetores. Colei e vou salvar a classe. Inicializando vetores.java. Ótimo. Pronto. Feito isso, vamos começar a classe inicializando vetores declarando uma constante. Final int tamanho vetor. E esse tamanho vetor vai receber o valor 4. Ótimo. Beleza. Então vamos começar tendo um vetor de nomes, onde eu vou fazer uso de inicializadores para colocar os nomes. Vamos lá. Pedro, João, Marcos e Matheus. Beleza, perfeito. Então, criei um vetor de nomes e já inicializei, quer dizer que é um vetor com 4 posições. E depois eu vou criar um outro vetor que eu vou chamar de clientes. Olha só. Só que ele só vou instanciar na memória um string e vou informar o tamanho do vetor. Ó, pronto. Com isso, eu tenho um vetor de clientes com 4 posições nulas. Preciso inicializar urgentemente ele para evitar problemas no futuro. Inicializando o vetor clientes. Olha só. Então, eu vou fazer uso, eu poderia em cada posição ir adicionando um nome. Por exemplo, aqui, clientes na posição 0 vai receber nomes na posição 0. E aí vai. Dessa forma,
eu ia perder muito tempo. Então, o que você pode fazer? Faz o uso da estrutura de repetição simples, como o for. Declaramos aqui uma variável de controle, uma variável i, já inicializamos ela com 0. Enquanto o i for menor que o tamanho vetor, o i vai somando e vai repetindo. O que ele vai repetir? Ele vai pegar o nosso vetor de clientes na posição i e vai adicionar um valor. Que valor é? O próprio i. Vamos fazer aqui uma concatenação de strings para poder ter um negócio arrumado. Então, o que vai acontecer? Em cada posição ele vai gravar como se fosse um código na frente, colocar um tracinho e a referência do nome da pessoa no vetor de nomes. Beleza. Vamos agora fazer a impressão. Exibir o relatório na tela. Chamar o system out print line relatório de clientes. Ótimo. Beleza. Novamente, vou usar um for para poder explorar isso também. Observe que eu estou usando a mesma variável de controle. Essa variável só existe no escopo do for. Mesma coisa aqui. Então, uma não influencia com a outra. O i é menor que tamanho vetor, enquanto o i for mais. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir system out print line. Ele vai sair imprimindo e pulando a linha. O que ele vai imprimir? Cada cliente na posição 1. Pronto, está feito. O que vai acontecer aqui? Nós primeiro declaramos uma constante. Você vê o tanto de vezes que eu usei essa constante. Eu já usei ela aqui para definir, para instanciar o meu vetor de strings, depois para fazer o controle, e aproveitei as variáveis de controle para poder me ajudar na montagem do vetor de clientes, e depois para fazer a impressão. Vamos conferir o resultado? Vou salvar, vamos chamar o compilador. Primeiro deixa eu ver se o arquivo está aqui. Achei, Java C, olha ele aqui, vamos compilá-lo, tudo ok, e agora vamos executar a classe Java com a JVM. Olha que beleza, cadastrou as pessoas e provou que o vetor foi inicializado daquele jeitinho que eu montei. Ele colocou o código na frente, botou um tracinho e o nome da pessoa. Então é isso aí, aqui a gente termina essa parte do uso de vetores simples e nos vemos na próxima aula e falaremos da classe Arrays e também de vetores multidimensionais. Um grande abraço. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha sido muito útil, tenha te ensinado algo novo sobre Java. E fique acompanhando por aqui, porque serão 95 videoaulas desta playlist, com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java. Reforço a lembrança de que todas essas aulas foram criadas, gravadas pelo professor Romuel, que também é autor desse livro aqui. E as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro. Tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas, nessas vídeos, são exatamente o que está aqui nesse livro. E claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas. É a nossa Bíblia da Programação Java. Curso completo de Java, Java Full, completo, prático e atualizado. Ele aborda a programação Java SE, que é o assunto dessa série de 95 videoaulas, e tem muito mais exemplos no livro, e também aborda a programação Java para a web, usando 3 diferentes modelos, PageCentric, MVC e DAO, e ainda aborda também Java para a web com JSF. É um livrão com 1154 páginas. E preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link aqui. Comprando o livro através desse link, além do excelente desconto, frete reduzido, você vai ganhar de bônus, via download, 1991 videoaulas de Java. Mais de 280 horas de conteúdo de Java. Neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal com Java. Só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro. Então, se quiser nos dar uma forcinha, acesse esse endereço aqui, tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus. E para finalizar, sempre dê uma força aí no canal, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aí vocês vão ser avisados
sempre que um novo vídeo for publicado. Tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios, utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Quanto mais divulgação, mais acessos, mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês. Valeu, obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java.